Olá, meu querido, minha querida, boa noite para você que está acompanhando o nosso culto, que reservou esse momento para estar conosco. Hoje eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo lá no livro de Tiago, capítulo 3, os versículos do 13 ao 18. E hoje nós falaremos sobre a sabedoria que vem de Deus. Geralmente, quando pensamos em sabedoria ou em pessoas sábias, nós nos vem à mente a imagem de um homem velho, uma pessoa velha, que possui muito conhecimento na cabeça, que conhece muitas histórias, que conhece muitas situações, que sabe dar conselhos, ou pessoas que têm uma boa formação acadêmica, muitos títulos acadêmicos, que conhecem muitas culturas, que já viajou bastante. Pensamos naquelas pessoas que às vezes se isolam do mundo para pensar, para refletir e ficam contemplando o universo, refletindo sobre temas profundos e muitas vezes complexos demais para a maioria das pessoas compreenderem. No entanto, a perspectiva bíblica de sabedoria ou de pessoa sábia é um tanto diferente dessa imagem. Ser sábio, de acordo com a Bíblia, não é ter muito conhecimento ou isolar-se do mundo para contemplar as verdades do universo, mas é justamente quase o contrário. Quando a gente olha para o livro de Provérbios, a gente vê que a sabedoria está em temer a Deus e ela é experimentada, ela é demonstrada no seu dia a dia. A sabedoria é demonstrada ao saber evitar o mal, a no dia a dia você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai. E aqui em Tiago, a gente vai ver mais uma vez essa expressão de sabedoria como algo prático, como algo do dia a dia. Tiago vai dizer que aquela pessoa que é inteligente, que se considera sábia, deve viver, deve demonstrar isso na prática. Então, sabedoria, de acordo com Tiago, de acordo com o texto que nós vamos ler esta noite, ela se mostra no comportamento que incentiva ou que preserva a harmonia na comunidade dos crentes. E ainda a sabedoria está relacionada a dominar a língua. Né? No domingo passado, nós ouvimos a nossa reflexão do versículos 1 ao 12 do capítulo 3, sobre o desafio de dominar a língua e o quanto a língua ela pode ser danosa e o quanto ela pode provocar dissensões e discussões na comunidade cristã. Então aqui Tiago vai dizer, né, para que não haja desarmonia na comunidade, as pessoas precisam controlar as línguas através da sabedoria que vem de Deus. E Tiago ele vai falar que todos aqueles que desejam, que estão na comunidade ou que querem ser líderes na comunidade, querem ser mestres, pastores, que querem ensinar, todas essas pessoas precisam ter sabedoria, né, de modo a preservar a harmonia da comunidade. Então, abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Vamos fazer essa leitura. Eu vou ler aqui na minha versão, eu uso a NVI. Você pode acompanhar a sua aí. E vamos ver que lições importantes sobre sabedoria Tiago tem a nos ensinar esta noite. E o texto diz o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca.
Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O que nós vamos ver Tiago demonstrando aqui nesse texto é um grande contraste entre o que é a verdadeira sabedoria e a oposição que há entre a falsa sabedoria. Então, a primeira lição de Tiago para nós esta noite é que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, se demonstra através de uma vida humilde e bondosa. Né? Veja que é completamente, né, o contrário de que muitas pessoas pensam sobre sabedoria. A sabedoria não se expressa através daquela pessoa que é extremamente capacitada, que é extremamente inteligente, que tem muito conhecimento, mas o oposto a isso, a sabedoria se expressa através de uma vida de bondade, né? Um relacionamento com os outros e através da humildade. Então, não necessariamente toda pessoa inteligente é uma pessoa sábia, né? Mas uma pessoa humilde e bondosa, ela demonstra sim ter sabedoria. O que Tiago vai falar é que o caminho para se demonstrar a sabedoria é através da prática. Aquele que tem conhecimento deve demonstrar isso por meio de obras. Nós, né, muitas vezes já temos alguns anos de cristãos, alguns já leram a Bíblia, né, várias vezes, 2 ou 3 vezes ou muito mais, e constantemente nós estamos na igreja, ouvindo a palavra de Deus, nós estamos, né, nesse momento via internet ouvindo a palavra de Deus e a gente vai, né, com tudo isso absorvendo bastante conhecimento, né, bastante informação. Mas Tiago vai dizer, informação não é conhecimento. Conhecimento é a aplicação da informação. Se o conhecimento que temos, as palavras que saem da nossa boca, aquilo que nós aprendemos e ouvimos, se isso não se mostra no nosso agir, né, se isso não encontra uma aplicação prática, então o conhecimento ele é superficial ou é falso. Né? O conhecimento que vem da Bíblia, né, o verdadeiro ensino da Bíblia, ele encontra uma aplicação prática. E isso se mostra muito paralelo ao que nós vemos no Sermão do Monte. Né? No capítulo 7, no final do capítulo, quando Jesus encerra o sermão, então ele faz uma exortação. Ele diz, vejam o exemplo do homem que construiu sua casa na areia e o homem construiu sua casa sobre a pedra. Né? E vejam qual deles vocês querem ser. Então, depois de dizer tudo aquilo, Jesus diz, vocês precisam aplicar isso. Vocês precisam demonstrar isso na vida prática de vocês. E é o que Tiago ensina aqui também. Né? Ele acabou de falar sobre a dificuldade que o homem tem de controlar sua fala. E nesse contexto, né, em relação ao anterior, Tiago vai dizer que a sabedoria não se demonstra no muito falar, mas pelo agir. Quem é sábio, ele vai dizer que demonstre por seu bom procedimento. Né? Falar que é sábio, dizer que é sábio, né? Sair dizendo por aí, eu sei disso, eu sei daquilo, eu já li isso, eu já li aquilo. Isso para Tiago não tem validade nenhuma, não tem sentido nenhum. Né? Mas sim quando isso que você leu, ouviu, aprendeu, né, se encontra de forma prática, quando você é humilde e bondoso na sua comunidade. Né? Esse discurso de Tiago é semelhante ao ensino do capítulo 2, quando ele diz que
A fé se mostra através da prática de obras, e que a fé sem obras ela é morta. E que a fé, né, a verdadeira fé, ela produz, ela tem como resultado a prática de obras. Da mesma forma a sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela tem como produção, né, como aplicação prática, também o exercício de obras. A sabedoria não se mostra pelo muito falar, mas pelo fazer, né, pela vida prática das pessoas. Como vimos anteriormente no capítulo, né, no início do capítulo 3, um mestre qualificado não se identifica pela sua lábia, pela sua oratória, né, como ele diz no 3:1, né, que cuidado com aqueles que querem ser mestres, porque para ser mestre é preciso saber controlar a língua. Da mesma forma, um sábio não se identifica pela sua habilidade no falar, mas pela sua vida prática na igreja. E a gente vê muita gente assim nas igrejas. Gente que fala bem, gente que fala bonito, gente que lê muito, mas na hora de agir é tolo em suas atitudes. Né? Ah, hoje a gente vê um movimento de expansão, né, do conhecimento teológico. Né? Muitas pessoas tendo acesso a muitos bons sermões pela internet, muitas boas palestras, muitos bons cursos, muitos livros, mas ao mesmo tempo a gente vê o crescimento, a expansão desse conhecimento teológico, a gente vê muita gente que na internet se torna arrogante, se torna prepotente, porque acha que ser sábio é arrotar um monte de conhecimento teológico aí à torta, à direita, contra todo mundo. Mas isso não é assim, isso não deve ser assim. A sabedoria se mostra pelas suas atitudes, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de agir. Então, Tiago ele vai nos ajudar a diferenciar a mera informação do verdadeiro conhecimento. Né? Conhecimento teológico que você lê apenas para inchar sua mente não é sabedoria. Né? Sabedoria é conhecimento que leva você à prática. Uma pessoa verdadeiramente sábia, se ela conhece a Bíblia e seus ensinamentos, mas se ela pratica aquilo que aprende. Né? A sabedoria é a relação entre conhecimento e prática. Né? Nós precisamos conhecer, né? Também o sábio, ele não é um sábio da mente oca, né? Ele precisa ler a Bíblia, precisa conhecer a Bíblia, precisa estudar a Bíblia e precisa demonstrar, como o Tiago ele vai nos instruir aqui nesse momento. A sabedoria de alguém não é medida somente se ela fala sobre humildade, se ela cita versículos bíblicos, se ela sabe muitos conceitos teológicos, mas se alguém pratica isso, né? Se alguém pratica a humildade. Não adianta a gente falar sobre o amor que a Bíblia fala, que a Bíblia ensina, mas se a gente não pratica o amor, né? Se uma pessoa não é sábia, mas ela é tola. Não adianta alguém falar que nós precisamos ser humildes, mas se na hora de ser humilde eu não sou humilde. Não adianta alguém dizer nós precisamos saber controlar a língua e nos calar em tempos de sabedoria, mas se na hora de fazer isso eu não faço isso. Na verdade, demonstra uma pessoa tola. Né? Então a lição, o desafio de Tiago é a sabedoria não é medida se você fala que é sábio, né? Mas se você pratica o conhecimento que você aprendeu da Bíblia. Então por isso Tiago ele vai fazer um contraste entre a verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. Ele vai falar uma sabedoria cuja fonte é o inferno e outra sabedoria cuja fonte é o céu. Nos versículos 14 ao 16, Tiago vai falar sobre a sabedoria terrena
E ele vai dizer que essa sabedoria terrena ela só produz destruição. Né? Ela não edifica ninguém, ela não produz paz na igreja, não produz harmonia na igreja, não produz humildade na vida das pessoas e só provoca dissensão na igreja. Aparentemente, naquela igreja haviam pessoas, talvez mestres, líderes, que se julgavam conhecedores de muita coisa, sábios somente aos seus próprios olhos, mas cujo coração era cheio de egoísmo e amargura. E algumas pessoas talvez até se gloriassem disso, né, da sua falsa sabedoria. Por isso Tiago vai dizer que muitos, né, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. Então Tiago ele vai dar aí duas características dessa sabedoria que, ao invés de produzir harmonia, provoca dissensão na igreja. E essa falsa sabedoria é motivada por uma inveja amarga e ambição egoísta. Né? Esses termos que Tiago usa não são muito usuais na Bíblia e muito comuns. Por isso o significado não está muito claro, mas aparece que eles estão relacionados a algum tipo de cobiça, né, de inveja e partidarismo na igreja. Né? Talvez motivado por algum tipo de ciúme negativo, né, um zelo negativo. Né? A Bíblia fala de um zelo que é bom, né, um cuidado que é bom. A Bíblia diz que Deus ele é zeloso com o seu povo. E que o cristão salvo ele é zeloso de boas obras, né? Mas Tiago ele vai falar aqui de um zelo que é negativo, que faz com que a pessoa se torne ciumenta, invejosa e amarga. Então essa sabedoria tem uma origem na maldade do coração. Ela, ao invés de produzir humildade na igreja, ela cria um sentimento faccioso. Então, é o que a gente vê nas igrejas, pessoas quando brigam por cargos, por status, que querem ditar as coisas na igreja. Ah, não, porque isso tem que ser assim, porque isso sempre foi assim, tem que continuar assim, porque é assim que as coisas são e não estão abertas, né, a conversa, a diálogo, a mudança, que acham que sabe de tudo, né? Não, eu sei como as coisas devem acontecer na igreja. Tem esse tipo de gente na igreja. Pessoas que se chateiam por posições e status na comunidade. Então a pessoa tá lá, ela desempenha a função. Se aparece outra, então isso gera ciúme, isso gera cobiça, gera inveja. E Tiago vai dizer, isso é falsa sabedoria. E esse tipo de sabedoria, no versículo 16, Tiago vai dizer, onde há inveja e ambição egoísta, né, o que é que isso provoca? Confusão e toda espécie de males. A confusão aí na carta de Tiago está relacionada à discórdia, né? A formação de grupos paralelos na igreja. Então esse tipo de sentimento, né, faz com que surjam facções na igreja, né, facções no sentido de pessoas que se opõem a outras e que brigam por coisas inúteis na igreja. E é interessante como a gente vê em muitas igrejas, né, quando alguém não concorda com uma coisa, quando a ideia de alguém é contrariada, o que é que acontece geralmente? Aquela pessoa contrariada, ela sai envenenando outras pessoas. Ela sai arrebanhando outras pessoas e forma ali um grupo que irá se opor ao pastor ou à liderança ou qualquer que seja a situação, né? Esse tipo de gente, esse tipo de ação, né, é provocado por um sentimento que vem do coração, que é de inveja, amargura, ciúme, ambição, egoísmo, que provoca, na verdade, divisões na igreja. E não só isso, mas Tiago vai dizer, e toda espécie, todo tipo de males.
Então, enfim, quando a igreja está em desordem, quando a discórdia e confusão por causa da inveja e da ambição das pessoas, quando os corações estão cheios de malícia, isso gera uma infinidade de pecados. A falsa sabedoria, ela produz pecados que a gente não pode nem, né, imaginar. Né? Muitos de pecados são provocados pela falsa sabedoria. Fofoca, inveja, divisão na igreja, né, insubmissão e por aí vai, uma lista de coisas que são provocadas pela falsa sabedoria. E o que Tiago vai dizer é que essa sabedoria é assim por causa da sua origem. No versículo 15 ele vai dizer: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, não é bíblico, não é de Deus, não é produzido pelo Espírito Santo, mas é terreno, não espiritual e demoníaco. O que Tiago quer dizer com isso? Essa sabedoria ela é terrena porque ela está em oposição ao céu, né? Aqui em oposição a Deus. A sabedoria terrena é uma sabedoria mundana, falha e perecível. Por isso que ela gera no coração, né, discórdia, enquanto Efésios vai dizer no capítulo 4 que o Espírito Santo produz paz e harmonia na igreja, o Espírito Santo. Aí que Tiago vai nos mostrar aqui o contrário daquilo que o Espírito Santo faz, que é paz e harmonia, na verdade é discórdia e desunião, provocado por gente que fala muito, mas age pouco. Essa sabedoria também é não espiritual. Em algumas versões ela diz que é animal, né? A animal aí, ou não espiritual, reforça o significado anterior de que essa sabedoria ela é mundana e está em oposição ao céu. É algo que não vem do Espírito Santo, mas do próprio homem na sua natureza, né? O estado natural do homem, ou como a gente costuma dizer assim, quando o homem está na carne, né? Esse é o tipo de sabedoria que ele produz. Veja o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, pela minha própria mente, pelo meu próprio coração, eu não produzo uma espécie de sabedoria que produz paz e harmonia na igreja. Por quê? Porque o meu coração não entende Deus, né? Não entende as coisas do Espírito, e está fechado para isso, né? A ideia é essa, né? O que está fechado, que não há comunicação. E por fim, Tiago vai dizer que ela é demoníaca. É o tipo de sabedoria que recebe influência de demônios e que representa o modo de pensar de Satanás. Então, o tipo de gente que provoca discórdia na igreja, que quando é contrariado sente ciúme, inveja, que fica com o coração amargurado, que fica com raiva do pastor, da liderança, por causa de coisas X ou Y, essa pessoa tem a mente de Satanás. Veja como isso é duro, mas é a verdade. É o que foi o que aconteceu com Pedro, né? Quando lá em Mateus, né, Jesus ele vai ensinar sobre a sua ressurreição, sobre a sua morte, humilhação, sobre a necessidade de tudo aquilo, e Pedro chama e Jesus no canto diz: ó, Jesus, tá errado isso aí. Você não pode falar essas coisas. E aí carinhosamente Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que você não fala das coisas de Deus, né? Então a ideia é isso aí. Pedro ali, aquilo não, ele não necessariamente estava possesso por um demônio, mas a sua mentalidade, a sua ideia, aquilo que ele falava, era o modo de pensar de Satanás. Ele estava certamente sendo influenciado por Satanás. Então aquelas pessoas que ao invés de
serem submissas, de produzirem harmonia, de serem humildes e bondosas na igreja, na verdade, provocam facções, grupos de fofoca, dissensões na igreja, elas agem com a mentalidade de Satanás. O que foi que Satanás fez? Quando caiu do céu, ele arrastou com ele 1/3 dos anjos. Então essa mentalidade de facção, de discussão, de desunião é o modo de agir de Satanás e não de Deus. Esse é o tipo de sabedoria que se deve evitar na igreja, que infla o ego do cristão, que faz com que as pessoas na igreja sejam arrogantes, que cria conflitos entre as pessoas por causa de status, porque as pessoas acham que elas é que têm as respostas, que elas é quem sabem dar o direcionamento das coisas, que elas é que sabem o que deve ser feito. E é o tipo de sabedoria que o demônio, que Satanás usa como instrumento de disseminação do pecado na igreja. Então evite isso, né? Evite agir dessa forma na igreja, né? Se você quer ser sábio, não é por aquilo que você sabe ou por aquilo que você fala, mas porque na igreja você não é aquela pessoa que é a fonte de discórdia e facções na igreja. Em oposição a isso, Tiago vai nos falar sobre a verdadeira sabedoria, né? Sobre a sabedoria que ela é celestial. O versículo 17 e 18. Né? Mas a sabedoria que vem do alto antes. Né? Então a sabedoria que vem dos céus, que é de Deus, que é do Espírito Santo, que é produzido pelo ensino da Bíblia, em oposição a tudo isso, ele vai dar uma série de características. E essas características, como nós vamos ver, elas se demonstram, primeiro, no caráter da pessoa e, segundo, na vida em comunidade. No caráter, Tiago vai dizer que essa sabedoria ela é pura, ou ela produz pureza. É o tipo de sabedoria que se demonstra no caráter do crente, que produz uma vida de santidade, que ao invés de produzir um ciúme carnal, que pensa somente em superficialidades, em coisas sem valor, produz um zelo espiritual que se preocupa com a vida santa. Então a pessoa pura, cuja sabedoria produz pureza, ela se preocupa muito mais com a sua santidade, com o seu caráter, do que com o status ou com defender uma ideia na igreja. E as características que essa santidade produz, que se mostram na vida em comunidade, é que ela produz paz, ela é pacífica. Né? Os que são sábios aos olhos do Espírito Santo, né, eles fazem o máximo para preservar a paz onde houver paz e para promover a paz onde não houver paz. Né? A pessoa verdadeiramente sábia, ela não é uma disseminadora da discórdia, mas é uma promotora da paz na igreja, né? E aí a gente relembra mais uma vez o Sermão do Monte, quando Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurados os pacificadores. Tem gente na igreja que faz questão de incitar a discussão, né? A discórdia. Ou tem aquela pessoa que quando chega no ambiente, então as pessoas já ficam, vixe, aquela pessoa que gosta de discutir, é aquela que tem gente na igreja que automaticamente cria esse ambiente, né? Porque a pessoa costumeiramente age assim. Então nós precisamos ser pacíficos. A sabedoria que vem do céu se mostra na promoção da paz na comunidade. A sabedoria que vem dos céus ela é amável. Pessoas sábias não são rudes, nem ásperas ou dominadoras, né? A pessoa sábia não é controladora, né? Então eu manipulo a situação. Isso não é assim. Mas trata todos com amor e não se enfurece, não se fica enciumada com opiniões contrárias. Então a pessoa sábia verdadeiramente ela é amável.
né? Tem aquela pessoa que quando chega, ela abraça, ela beija todo mundo e fala com todo mundo, né? E não se irrita e não trata as pessoas com aspereza, né? É assim que nós precisamos ser. Essa é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria também é compreensiva. No sentido original, a palavra significa ser alguém que é fácil em ser persuadido. Mas o sentido aqui não é negativo, né? A pessoa compreensiva ou que é facilmente persuadida não é aquela pessoa que é manipulável, que é controlável, mas aquela pessoa que ela é ensinável, né? Veja a diferença. Pessoa compreensiva não é a pessoa que é manipulável, mas a pessoa que é ensinável. Ela é persuasível para fazer aquilo que é bom e para agir contra aquilo que é mal. E também é alguém que é tratável quando cai no erro, tanto pelo próximo quanto pelo Espírito Santo. Então, seja compreensiva na igreja, né? Procure entender a situação, né? E enxergar o lado bom das coisas e ser estimulado para o bom e agir contra o mal. E se alguém lhe ensinar ou lhe exortar de alguma forma, né? Absorva isso. A sabedoria também ela é misericordiosa. Quer dizer que ela age com bondade com os mais necessitados e com perdão àqueles que nos ofendem. Assim como Deus é misericordioso com a humanidade. O que a humanidade merecia da parte de Deus era juízo, condenação e inferno. Mas porque Deus é misericordioso, né, ele dá às pessoas muitas vezes aquilo que elas não merecem, né? E assim ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, e nós precisamos agir da mesma forma. Precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, ser bondosos e cuidadosos com aqueles mais necessitados da igreja. A verdadeira sabedoria também ela é imparcial, né? A pessoa que é imparcial é aquela pessoa que é capaz de fazer julgamentos justos, sem ideias precipitadas e que sabe que as histórias têm mais de um lado. Então a pessoa que ela é parcial, quando ela vê uma situação, então ela automaticamente ela já dá o diagnóstico, já sabe o que foi, porque foi, né, sem nem saber o todo da história. Mas a pessoa que ela é imparcial, ela entende que se ela ouviu uma coisa acontecer, ela sabe que pode ter outras situações por trás. Ela talvez procura saber, né? E ela procura fazer julgamentos justos, né? Pesar dois lados da balança, duas versões de uma história, né? Sabe que as coisas são mais complexas do que aparentemente se mostram e não produz e não estimula facções, né? Ou como a gente costuma dizer, a pessoa imparcial também não é duas caras. Tem gente que diz uma coisa aqui pra você, né? Então, fulano é brabo, né? Então, para evitar aqui, eu vou dizer uma coisa para ele e para ele se acalmar. Eu vou falar o que ele quer ouvir. E aí, quando vai falar com outra pessoa, aí já age completamente de forma diferente. Aí age com dois pesos e duas medidas, né? O que a gente chama de duas caras. A pessoa imparcial, ela não é assim. Mas ela age da forma como é precisa, imparcial e justa. Porque Deus, ele é justo. A verdadeira sabedoria que vem dos céus também é sincera. Literalmente, a pessoa sincera, né, a palavra aí é a palavra que não tem hipocrisia, né? O significado literal de sinceridade aí é esse. A palavra hipocrisia está relacionada no mundo grego a um ator. Então, o hipócrita, naquela época, era um ator. Então, quando a pessoa se via em diferentes situações, em diferentes momentos, ela agia, ela atuava, né, em cada um desses momentos de formas diferentes.
E aí, né, veio para o nosso linguajar, né, a pessoa que é sincera é aquela que não é hipócrita, que ela é a mesma pessoa, com as mesmas características, com o mesmo caráter em diversas situações, né? Ela não age com falsidade. E muito mais do que isso, a verdadeira sabedoria produz justiça. O versículo 18 diz que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, no final de tudo, a verdadeira sabedoria produz justiça. E muitos outros frutos a mais que são produzidos pela sabedoria celestial. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que se expressa na vida daquelas pessoas que realmente são tementes a Deus. Então, caminhando para a nossa conclusão, a verdade que Tiago vai nos ensinar aqui é que somente a sabedoria celestial produz frutos que preservam a paz na comunidade. E é esse tipo de sabedoria que nós devemos buscar. Esse é o desafio que esse texto nos ensina. Eu não devo agir na igreja baseado no meu coração, na minha mente, nos meus sentimentos, mas naquilo que o Espírito Santo vai produzir na minha vida. Os sábios da nossa comunidade, da nossa igreja, não são aqueles que falam muito, né, que são faladores, mas aquelas pessoas que nós vemos que são humildes no seu modo de agir, que no seu tratar com as outras pessoas busca um caminho de paz para com todos, sem ser, né, hipócrita, nem falso, nem imparcial. Jesus foi o homem que lidou com todo tipo de gente. Pecadores de várias classes, com fariseus, saduceus, prostitutas, cobradores de impostos, mentirosos. E em todo momento no seu ministério ele tratou a todos com sabedoria, com dignidade, com honra, mesmo naqueles momentos que as pessoas se opuseram a ele. Então é esse exemplo que nós devemos buscar. O modo como Jesus agiu, sempre bondoso, humilde, misericordioso, pacífico, no seu ministério deve ser exemplo para a nossa vida em comunidade. Então eu quero encerrar esse momento, essa reflexão, lendo com vocês a versão da Bíblia, a mensagem sobre esse texto. Assim que é muito, né, prática e tem uma linguagem muito interessante para a gente esta noite. E diz assim: quer ser considerado sábio? Viva com humildade. O que conta é como você vive, não o que você fala. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para saber. Quer ser considerado sábio? Viva com humildade. O que conta é como você vive, não o que você fala. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. É pura malandragem. É diabólico. Lembre-se, sempre que tentarem parecer melhores que os outros, tudo dará errado e todos terminarão pulando na garganta um do outro. A sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa, é cheia de gentileza, bom senso, misericórdia e é pra lá de abençoada. Não muda com o tempo instável e não tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você poderá ter uma comunidade saudável somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Então esse é o apelo que eu faço para você esta noite. Trabalhe na nossa comunidade pelo Espírito Santo para promover a humildade, a paz, tratando a todos com dignidade e honra. E aí nós veremos e saberemos que você é uma pessoa sábia. Então ore comigo neste momento. Pai amado, santo, querido Deus,
Nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. E intercedemos nesse momento pela nossa comunidade, ó Deus, pela primeira Igreja Batista de São Gonçalo do Amarante. Que o Senhor nos faça sermos pessoas sábias. Que nós não sejamos faladores ou que não hajamos fundamentados numa sabedoria que é terrena, animal e diabólica. Mas, ó Deus, nos motiva e nos ensina a todos os dias buscarmos a paz, a humildade, tratar a todos com dignidade e honra, sendo amáveis, misericordiosos, pacíficos, justos, ó Deus, na nossa forma de tratar os outros. Afasta de nós qualquer dissensão, facção, discórdia, provocado por uma mente influenciada por Satanás, ó Deus. Mas nos ensina a sermos influenciados pelo Teu Santo Espírito para que haja paz e harmonia na nossa comunidade. Perdoa os nossos pecados, ó Deus Pai, quando muitas vezes somos arrogantes, ásperos, invejosos, amargos. E muda a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua semana, sua família. Até o próximo domingo. Se essa mensagem abençoou a sua vida, então se inscreva no nosso canal, ative as notificações e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus através do YouTube.